O rei do futebol deixou os súditos órfãos no ano passado, mas a despedida oficial foi em 2023. Milhares de pessoas passaram pela Vila Belmiro para o funeral de Pelé, o maior jogador da história do futebol. Torcedores de vários times, mas principalmente do Santos, abraçaram o rei, levado em cortejo fúnebre nos braços do povo. Um drama atingiu o futebol mundial no segundo semestre. Os pais do atacante colombiano do Liverpool, Luis Dias, foram sequestrados. Luiz Manuel Dias foi raptado em 28 de outubro na região de Barrancas, fronteira com a Venezuela. A ação foi executada por membros da guerrilha do Exército de Libertação Nacional em negociações de paz com o governo colombiano. A mãe do atacante também foi levada pelos criminosos, mas foi libertada no mesmo dia. Dias chegou a ser poupado de uma partida do Liverpool e foi homenageado pelos companheiros de time. Somente no dia 9 de novembro, o pai do jogador foi libertado e pôde se reencontrar com a família. Good morning, guys. I'll get to the point. O futebol americano se despediu de um gênio. O astro da NFL, Tom Brady, anunciou em fevereiro a aposentadoria depois de uma longa e vitoriosa carreira. Ele já tinha feito um anúncio de que penduraria as chuteiras em 2022, mas mudou de ideia 40 dias depois. Considerado um dos melhores da história, Brady é o jogador que mais vezes venceu o Super Bowl, o maior título do esporte, 6 vezes pelo New England Patriots e uma pelo Tampa Bay Buccaneers. O tênis brasileiro viveu momentos históricos neste ano. Bia Haddad Maia se tornou a primeira brasileira a chegar a uma semifinal de Grand Slam desde o US Open de 1968 com Maria Esther Bueno. Com a semifinal de Roland Garros, ela se tornou a primeira mulher nascida no Brasil a se colocar entre as 10 melhores do mundo desde que a classificação do circuito feminino foi introduzida em 1975. Ela só foi eliminada do saibro francês na semifinal pela polonesa Iga Swiatek, dominante no cenário do tênis feminino mundial. Entre os homens, o sérvio Novak Djokovic também entrou para a história ao alcançar o 24º título de Grand Slam, igualando o recorde absoluto do tênis de Margaret Court. A final da Copa do Mundo de Futebol Feminino manchada por um homem. Depois da conquista do título mundial pela Espanha, durante a premiação, o presidente da Federação de Futebol do país europeu deu um beijo forçado na boca da atacante Jenny Hermoso, diante de câmeras do mundo inteiro. A atitude gerou revolta mundial e pedidos imediatos pela renúncia do dirigente, que dobrou a aposta e afirmou que tinha o consentimento da camisa 10 da seleção. O caso foi parar na justiça como agressão sexual e coação, além de uma investigação da FIFA pela conduta de Luís Rubiales, que só renunciou ao cargo mais de 20 dias depois. Na Espanha, outro triste capítulo do esporte mundial foi escrito em 2023. Os repetidos casos de racismo no futebol, especialmente contra Vinícius Júnior. Logo em janeiro, no dia do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, um boneco foi pendurado com a camisa do atacante brasileiro em uma ponte da capital espanhola para simular o enforcamento do jogador. Os ataques racistas geraram indignação em todo o mundo do futebol, mas não pararam por aí. Ele voltou a ser atacado em outras ocasiões. Já nas últimas rodadas de La Liga, no estádio Mestalla, contra o Valência, Vini acusou mais insultos racistas. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram diversos torcedores chamando o brasileiro de macaco e o técnico do Real, Carlo Ancelotti, afirmou que nunca tinha visto um estádio inteiro proferindo insultos racistas. Na Europa, um longo projeto esportivo finalmente chegou ao ápice. O Manchester City de Pep Guardiola e tantos investimentos ao longo dos anos conseguiu vencer a Liga dos Campeões pela primeira vez. Depois de bater na trave em 2021 e chegar às semifinais no ano seguinte para sofrer com uma virada histórica do Real Madrid, neste ano, o tão sonhado título continental foi conquistado pelo lado azul de Manchester. Em uma final tensa contra a Inter de Milão, que tem 3 títulos da Champions League, o volante espanhol Rodri fez a diferença e anotou o gol que deu o troféu aos Citizens. Um título continental inédito também foi conquistado pelas bandas de cá.
Depois de muito sonhar e batalhar, ir do céu ao inferno em 2008, a hora do Fluminense chegou. Em pleno Maracanã, palco da traumática derrota para a LDU de Quito de 15 anos atrás, os comandados de Fernando Diniz superaram o Boca Juniors da Argentina por 2-1 na prorrogação para fazer a festa da torcida tricolor. Marcelo, que retornou para o clube que o formou depois de vencer tudo na Europa, Cano, que se tornou um implacável artilheiro depois dos 30 anos, e Diniz, com seu estilo marcante e diferente de jogo, são histórias fascinantes dessa campanha. Mas a trajetória mais impressionante ficou por conta do atacante John Kennedy. Emprestado no começo do ano para a Ferroviária de Araraquara, após episódios de indisciplina, ele retornou ao Flu, chancelado por Diniz, e foi coroado com o gol do título tricolor. Se a Libertadores teve um desfecho emocionante, o Brasileirão não deveu em nada para a Copa Continental. Depois de dar a impressão de que se entregaria com tudo para o Botafogo, que fez o melhor primeiro turno dos últimos 20 anos, o título do Campeonato Brasileiro deixou o Glorioso para trás e se ofereceu para os demais times. Liderado por um adolescente e comandado à beira do campo por um técnico histórico, o Palmeiras se fez valer da consistência que tem demonstrado nos últimos anos para conquistar mais um título. A arrancada começou com Endrick, joia da base palmeirense, que já tem a venda acertada para o Real Madrid. O atacante de 17 anos assumiu a responsabilidade na partida contra o Botafogo no Rio de Janeiro e comandou uma virada impressionante depois de estar perdendo por 3-0 no primeiro tempo. A partir dali, foram 7 partidas, com apenas uma derrota para os jogadores de Abel Ferreira, e a conquista do bisseguido do Brasileirão já era dada como certa com uma rodada de antecedência.